É isso aí, pessoal. Situação bastante tensa, né, entre as instituições. Instituições esta que vou citar: Tribunal Superior Eleitoral, de um lado, do outro, o Ministério da Defesa e também o Tribunal de Contas da União, alinhados ao Tribunal Superior Eleitoral. De que forma isso está acontecendo? Neste exato momento, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enquanto ministro da Defesa, pretende soltar hoje o relatório da suposta apuração paralela que foi realizada durante as apurações das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes tem se reunido com cúpulas de poderes, vamos dizer assim, por exemplo, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns deles pelo menos, eu não vi presente o Cássio Nunes, nem o André Mendonça, estavam ali reunidos, e o Moraes sempre dando entrevista, reunindo a imprensa controlada. Também não vi a participação de algum jornalismo independente, apenas aqueles jornalistas mais tradicionais, e sempre realçando o excelente trabalho do Tribunal Superior Eleitoral durante a realização das eleições, uma espécie de autopromoção, em que ele fala, ele é aplaudido por aquele público controlado, inclusive estava presente o Fux, a Anastasia, que é um dos ministros do Tribunal de Contas da União, foi filiado ao PSDB, ex-senador da República. Carmen Lúcia também estava presente, Lewandowski, enfim, aquela turminha ali do Supremo Tribunal Federal, que vocês sabem que remam na mesma direção. Então a expectativa é muito grande, porque os apoiadores do Bolsonaro, de modo geral, chegaram ao consenso. Isso você pode ver pelas redes sociais. Teve fraude. A fraude realmente ela foi assim, muito evidente. Digo isso com base nos indícios. Eu citei no último vídeo e já rolou aí nas redes sociais em geral, que é aquela sequência de a cada 12% das apurações, o Bolsonaro caía 0,5% e o Lula subia 1%. Este foi o primeiro indício de fraude. O segundo indício de fraude foi o fato de o presidente Bolsonaro ter elegido 80% dos senadores que ele indicou nos respectivos estados. Ora, pessoal, considerando que o Brasil tem 27 unidades, Bolsonaro elegeu cerca de 20 senadores no Brasil. Então, assim, quem vota no senador em um determinado estado teve apenas uma opção, ou duas opções, ou seja, o seu senador do seu partido, que ele apoia, e outro senador, ou outros senadores de outro partido. Bem, cada eleitor escolheu um senador da República, e este senador da República, 80% nas unidades foram indicados por Bolsonaro. Teve apoio de Bolsonaro, teve vídeos de propaganda e por aí vai. E como o TSE vai explicar que esses eleitores votaram, por exemplo, em Pernambuco, no Gilson Machado, e votaram para presidente no Lula? Isso aí é inconsistência. Isso se chama o voto de manada, que ele acontece automaticamente em todas as eleições. Então, é uma inconsistência muito séria, muito grave, que tem que ser levado sim em consideração. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes ele tem ignorado todas as contestações com relação às suspeitas de fraude. É claro, ele não vai aceitar, até porque o perfil do ministro Alexandre de Moraes, ele sempre teve esse perfil ditatorial, de imposição, de atropelar a lei e a vontade soberana do povo. Então ele usa a grande mídia, ele está usando os ministros do Supremo que apoiam melhor falar em linguagem clara, esta fraude, porque é um sistema, é uma luta do sistema para derrubar de fato o presidente Bolsonaro, e a luta está grande. Vale destacar aí a coragem, a ousadia da Carla Zambelli, que é a única deputada que está enfrentando o problema de frente,
chamando fraude de fraude, afirmando que de fato houve fraude, fazendo uma campanha já para o segundo turno contra uma segunda fraude, né, que seria a fraude do tiro de misericórdia. O fato é, se o povo brasileiro continuar desviando o foco, né, ou seja, quando nós, enquanto eleitores, apenas focamos em vertente tipo, o povo do Nordeste votou mal, foram responsáveis, isso é o desvio do foco, pessoal. Quando nós vamos fazer campanha para as pessoas que não votaram, né, haja visto o número de abstenção foi alto, passem a votar agora no segundo turno, você também está legitimando a fraude, né? Este não é o problema, pessoal. O foco se houve fraude, tem que ser investigado e os responsáveis têm que serem responsabilizados. Ou melhor dizendo, tem que ser preso em flagrante, porque isso é crime contra a soberania nacional. É um crime de lesa pátria. Não é? O voto é o exercício por excelência de uma democracia. É o mais importante, porque democracia subentende-se que o povo escolhe o destino de sua nação através de quê? Do voto, não é? Então o voto é por excelência o mais importante numa democracia. Se um tribunal, se uma instituição que é responsável para cumprir este serviço administrativo, vale salientar, ele comete esse crime de fraudar as eleições, não é? Esta instituição automaticamente tem que ser considerada suspeita, afastar não a instituição, uma correção, mas os ministros, os integrantes envolvidos nesta fraude, né? E se forem todos, que todos sejam destituídos do cargo e sejam presos, não é verdade? Chega, o povo vem sendo enganado há décadas no Brasil. Houve indícios de fraude em 2014, né? Nas finais com o Aécio Neves e a Dilma, e teve um caso similar a esse aqui, muita inconsistência provada por técnicos da área de informação. E dessa vez nós estamos enfrentando este caso que é bastante emblemático, porque, por exemplo, o Tribunal de Contas da União está aliado com o Alexandre de Moraes. O Tribunal de Contas da União, vale salientar, inclusive, ele está fiscalizando a fiscalização do Exército Brasileiro. Olhem só, pasme, ao ponto que chegou. Ou seja, o Exército se comprometeu em fazer aquela apuração paralela durante as eleições, e aí o Alexandre de Moraes, junto com o ministro, certamente o presidente lá atual, né, do Tribunal de Contas da União, combinaram em fazer uma fiscalização do Exército, pressionar o Exército para não apontar as falhas que aconteceram durante essa apuração. Então, nós estamos ou não estamos vivendo uma guerra. Neste período de 20 dias aí para o segundo turno, vai acontecer muita coisa. Ainda hoje, provavelmente, o Exército, né, deve se pronunciar com relação a este relatório, né, que foi realizado. Existe especialista aí do Exército e da Aeronáutica, né, do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, IME, Instituto Militar de Engenharia, que são, né, conhecedores técnicos dessa área de informação, e certamente eles farão um trabalho técnico, não é, e moral, e ético, e responsável, não é, um trabalho republicano, vamos dizer assim. Então há uma expectativa muito grande, e nós esperamos que realmente isso traga um desfecho positivo, porque não se pode fraudar descaradamente as eleições, mandar as pessoas se calarem, se reclamarem estão presos. Por exemplo, Valdemar da Costa Neto praticamente foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes em relação à ouvidoria que o partido dele fez antes das eleições. Então os partidos têm o direito de fazer essa investigação, né? E ele fez cumprir o seu papel, apresentou relatório, reprovou as urnas, né? E o Alexandre de Moraes reagiu praticamente mandando investigar e prender o Valdemar da Costa Neto. Você vê ao ponto que chegou. Então nós temos
É ou não é uma democracia? Não é? Afinal de contas, quem é o Alexandre de Moraes na nossa república? Porque ele está agindo como um tirano, como um tiranete, como um ditador. Ele simplesmente há suspeitas, né, de cometimento de crime, né, crime eleitoral, e aqueles que reclamarem, ele usa o poder da caneta, a prerrogativa da sua função, com a conivência de ministro do Supremo Tribunal Federal, com a conivência do Tribunal, né, de Contas da União, e ameaça e enfia de goela abaixo o resultado que eles querem dar. Ou seja, o povo não tem mais direito de escolher o seu governante. Não é? Na verdade, assim, é um teatro o que nós vivemos, gasta-se milhões para fazer uma eleição, não é? É liberado 4,9 bilhões para os partidos fazerem suas campanhas, e quando chega na hora da apuração, vários indícios de fraude, não é? Enfim, todo esse desperdício de recursos, não é? A credibilidade, a instabilidade jurídica se acentua cada vez mais, e nós estamos na eminência de um ladrão condenado, passou 580 dias preso, né, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, voltar a ser presidente da República, porque as instituições responsáveis pelo controle não estão funcionando. Né? Então temos aí, como último bastião, o parecer do Exército Brasileiro, que agora vai fazer por valer se de fato é o braço forte e mão amiga. Né? Então, eis aí a grande responsabilidade aí no Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, né? E está em jogo aí a credibilidade que ainda resta da população com esta força, nesta força armada. De outro lado, o que resta é uma desobediência civil, né? Isso pode acontecer durante este período, né? Dependendo do desfecho, né, deste relatório aí do Exército, poderá acontecer qualquer coisa. Né? Pode haver muitas manifestações, caminhoneiros podem parar, né? E pode haver muitos movimentos no sentido de que não haja o segundo turno enquanto não for investigado, ou talvez, quem sabe, no segundo turno seja feito, como a Carla Zambelli está fazendo a campanha, mas com voto em papel, para que o povo tenha realmente a tranquilidade de que as instituições estão funcionando e de que o governante seja de fato escolhido pela vontade da maioria da população brasileira. Valeu, pessoal, um forte abraço, qualquer novidade eu volto aí.